Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Sonho à Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina da UF, ex-aluno do curso Logos e host desse podcast. Hoje eu tô aqui com uma grande amiga e que passou por uma faculdade aí que vocês vão ver qual é, e eu vou deixar que ela se apresente. Fala aí, Manu. Oi, pessoal, eu sou a Manuela, eu faço medicina na FRJ e sou ex-aluna do Logos. Tá nervosa, Manu? Um pouco. É, porque quando o FRJ e o UF se enfrentam até... Mas aqui não é enfrentamento, né? Que é amizade. Amizade. E aí, qual o sentimento de ser uma aluna do Fundão? Essa grande faculdade cheia de tradição aqui do Rio de Janeiro. É muita emoção, eu tô muito ansiosa, nervosa pra começar, de fato. Sim, né? Porque você é do segundo semestre. E aí, como é que estão os grupos da faculdade? A galera já tá se falando ou eles estão mais mornos? Estão se falando e a gente tá muito preocupado em escolher um bom nome pro time. Time? Ih, É. eu não sei o que é isso. Acho que eles também não sabem, então... Explica aí. Na real, não vou mentir, né? Tô aqui sendo gravado. Eu tenho noção, sim. Meu namorado fez o FRJ, então eu sei o que são os times. Mas eu fiz isso aqui só pra vocês sentirem curiosidade. Falei. É pros nossos esportes. Mas eu não vou falar as opções não pra você não roubar uma ideia pra UF. Não, mas a UF não tem nome de time de futebol que vocês se inspiram, não. A gente é mais autêntico. Eu sei que vocês pegam bem fígado. Explica rapidinho pra eles, a galera gosta disso. Eles vão ser da UFRJ ou UF, né? Então. A gente pega algum nome de time europeu e bota algo relacionado à saúde. O último foi Ajax Sonho. Do time Ajax, né? Eu não sei qual é o time, eu não sabia nem que tinha um time. Mas a gente ainda tá decidindo. Entendi. Aí vai fazer uma bandeira, blusa. Sim, é porque eles pegam, foi o que ela falou, de times europeus e que a gente tem o interperíodos, que são competições entre os períodos da faculdade. Na UF tem também, não sei, acho que na Unirio tem também. E na UFRJ tem, e eles pegam o nome de time, que é, por exemplo, tem o Benfígado, que vem do Benfica com fígado. Enfim, só uma explicação rápida. Tem o de piroma. São as curiosidades irrelevantes, mas que são de bastante relevância, né? Porque... Sim. A gente entra e a gente fica super empolgado com isso. E antes de a gente começar com as perguntas mais comuns do podcast, fala um pouco dessa blusa aí. Bonita, né? Bonita. Ela é super original e ela se baseou na primeira blusa do Fundão, de medicina. Pedro II usou ela, né? Bom, mas vamos ao que interessa. Cara, como é que foi o seu ensino médio? Foi muito difícil e não era o ideal. Eu não estudei como eu devia e me esforcei. Eu fui me esforçar um pouquinho mais no terceiro ano, mas eu sempre fiz o curso, eu só não fazia parte do curso em casa. Entendi. Então, tipo, tu era aquela aluna que pô, não levou o ensino médio naquela loucura de, pô, preciso passar pra medicina, então eu vou estudar 12 horas por dia. Como é que foi? Tipo, era tranquilo? Tu só ia pra aula, estudava na época de prova? Conta um pouco mais. Eu só ia pra aula, estudava na época de prova. No primeiro ano eu tentei fazer uma loucura de fazer um pré-vestibular. Aí eu ficava de 8 às 8 na rua. Caraca. Aí no segundo ano eu mudei de ideia. Aí eu fiz um avulso com redação. E no terceiro ano também. Aí eu não estudava muito em casa e ficava mais com o que eu aprendia na aula. Entendi. E fazia o Enem como treineira, desde o primeiro ano. E tu, tipo, era uma aluna que se destacava em nota ou era mais mediana e tinha alguma coisa que você ia bem? Eu Como me é que é? destacava mais em matemática, mas deixava a desejar em redação. Deixava a desejar em redação. E o resto? Geografia, história, essas coisas? Era mediano. Tipo, pegava a média, matemática lá no alto e redação lá pra baixo. E o resto ficava média. Entendi. O típico aluno natural brasileiro. Entendi, isso é bom, porque hoje você tá aqui, vestindo essa camisa, então tem um motivo e vocês têm que assistir o episódio pra saber como é que foi a trajetória dela. E me conta, como é que surgiu a medicina na sua vida? A medicina surgiu desde muito cedo, desde muito cedo eu queria algo relacionado à medicina. Antes era veterinária. Só que eu não tenho muito coração duro pra mexer com animal. Ele tá sofrendo, eu sofro 1000 vezes mais. Aí eu vi Grey's Anatomy. E falei assim, uma isso geração. que eu quero. Aí desde o 8º ano eu quero medicina. Pra valer. Pô, então a série te impactou. Na real, foi a veterinária que você já tinha um apego ali, aí não queria ver o sofrimento dos animais e aí escolheu a medicina através do Grey's Anatomy também. E tá achando que a faculdade de medicina vai ser isso
Como é que tá a expectativa em relação à profissão do médico? Você acha que vai ser igual a Grey's Anatomy? Acho que vai ser Eu um acho que pouco. não é, não. Vai faltar um pouco do romance, mas É, vai faltar um pouco do clichê. exatamente. Mas é maneiro, cara. Eu acho que a maioria das pessoas que faz medicina em algum momento teve contato com Grey's Anatomy. Pode ser que não tenha gostado, pode ser que tenha gostado, como você. É uma série muito longa, né? Eu acho que eu vi umas temporadas, mas eu parei. Foi o suficiente pra saber o nome dos principais personagens do início. Porque eu sei que morre gente sempre, né? Toda Morre quase tempo. todos os principais, você sabe. É, uma pena. A Grey morre? Não, dá esse spoiler não sei. Também nem sei se ela morre ou não. E cara, voltando aqui. Agora sobre mentalidade mesmo. Teve algum momento que você pensou que você não ia conseguir passar para medicina? Porque geralmente esse aluno mediano, a gente pensa, cara, eu quero medicina, mas é algo muito difícil. Não sei se vou conseguir ou não. Passou isso na sua cabeça ou você sempre tinha confiança? Cara, não sou muito boa nas coisas, mas sei que se eu me esforçar eu vou conseguir. Não, sempre passou isso na minha cabeça. Eu acho que era um dos principais motivos de eu não estudar em casa, porque era tipo, não vou passar mesmo, aí vamos deixar. Aí eu não Entendi. estudava muito em casa, no ensino médio. Só que a minha família, minha mãe e minha irmã sempre falaram assim, se você estudar, você consegue. Aí no pré, eu estudei. Elas botaram esse HD Isso. em você, né? Porque eu sempre pensei que eu não fosse conseguir, que era muito distante. Entendi. Cara, é bem comum, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando e da gente que viveu isso, é natural pensar que não vai dar em algum momento. Né? E já veio isso no seu ensino médio, né? Mas o que que gerava isso? Eram suas notas ou era porque tu não conseguia estudar o número de horas que dizem que é o necessário? O conjunto de O tudo? conjunto de tudo. Entendi. Tipo, se chegava a se comparar ou não? Tinha, tipo, alguém que tu conhecia, nesses cursinhos avulsos que tu fez ao longo do ensino médio. Tinha gente que queria medicina também e era boa, e você se comparava ou não? Sim, tinha muita gente que queria medicina e eu sempre me comparava e as pessoas, quando eu olhava, sempre pareciam muito melhores que eu. É. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? E o que que você fez pra superar isso e falar, tá, tem gente que é melhor que eu, mas eu vou fazer o meu e vai dar certo. Eu só fui conseguir superar mais ou menos isso ano passado, que eu conseguia me comparar com as pessoas da mesma turma e ficava ainda pior, mas eu tentei confiar um pouco mais no processo. Entendi. Mais sobre confiança em si e Isso, no que tu tava fazendo, né? é. Mas é porque pensando pra quem tá escutando agora, e tá vivendo isso, assim, de se comparar, achar que não é suficiente, é, é por isso que eu tô te fazendo essa pergunta, Uhum, pra que talvez com a sua experiência eles também uhum. consigam mudar a história deles. Foi algo repentino ou foi o dia a dia que fez você ir confiando um pouco mais a cada dia? Foi o dia a dia, tipo, mesmo não estudando 12 horas, eu tava estudando 7 e 7 era o que eu podia. E quando a gente olha esse simulado de agora e o último simulado, a gente pode cair. Mas se você olhar esse simulado de agora e o seu último Enem, eu acho que você vai ver que você melhorou muito. Se você pegar seu último Enem, você vai ver que você tá acertando coisas e vai falar, nossa, como é que eu errei isso? Eu acho Sim. que você olhando assim, de perto, parece que você não tá mudando, só tá perdendo seu tempo. Mas quando você olha mais a fundo, você Entendi. tá mudando. Tipo, tu vai tentando fazer ali o dia a dia, e aí depois quando você para pra analisar tudo que tu já fez, aí você vê, pô, tá tendo evolução. Tá. Então, eu tô no caminho. Foi mais ou menos isso que Isso, passou, foi. né? Cara, mas aí me conta, então, só recapitulando. No ensino médio você era uma aluna mediana e também não se esforçava muito, não era de grandes feitos. Mas no terceiro ano você pelo menos tentou se esforçar mais pra já passar no terceiro ano pra medicina, Eu, ou não? eu tentei, mas eu tive alguns problemas familiares, aí. Atrapalhou. É, não foi muito pra frente esse tentar. Entendi. Acontece, né? É. E o que que mudou? Na real, não sei se eu já falei isso aqui, se eu fiz essa pergunta, mas você passou com um ano de Uhum, curso, não foi? sim. Então, 2024 você estava no terceiro ano, 2025 você fez o Logos e Uhum. passou. E o que que mudou ali do 2024 para o 2025? Eu acho que eu notei que era a hora, entendeu? De eu tentar, que era a hora de eu mostrar tudo que eu tinha. E Uhum. ficar dentro do Logos era meio que sem saída, né? Eu não tava dentro de casa. Dentro de casa Sim. eu tinha uma cama pra dormir. Em casa era difícil. Dentro do Logos tinha uma certa pressão, uma comparação que me fazia estudar de certa forma. Entendi. É bem comum isso, né? Porque quando a gente estuda em casa e é difícil, realmente a gente precisa. Tem gente que desempenha muito bem em casa,
Mas eu acho que isso não é o geral. Realmente tem coisas que sugam a nossa atenção em casa, né? Pô, tendo uma cama do lado, a sua cama do lado, sua zona de conforto, pode atrapalhar. E te atrapalhava, né? Uhum. Então acaba que o ambiente do curso foi bom. E uma coisa que eu queria saber, antes da gente partir para as próximas perguntas, pensando na sua mentalidade. Você ia bem nos simulados e eles te afetavam se você não fosse? Como que você lidava com isso? Ah, nem todo simulado eu ia bem, eu ia bem só nos sais. Só nos ensaios? Isso. Aí chegava um poliedro, não ia bem. Esse E ano é poliedro que eles estão fazendo, então. então eu acho que eles deve tá sendo bem difícil, porque o É poliedro cascadura. é. Eu não, eu fico em dúvida qual é o pior, se é a matemática do poliedro ou é o primeiro dia. É. Me diz aí, vocês que estão fazendo agora. Vocês que sabem como é que tá o nível de dificuldade. Mas o poliedro é difícil. É É muito conhecido por ser difícil. difícil mesmo. É muito difícil. Eu acho que o sais, ele tem mais um padrão, então só de você olhar a questão, às vezes você já sabe a resposta É, sem ler. sim. O poliedro ainda não consegui pegar o padrão dele. E E nem vai pegar. não, Mas é bom, porque eu acho que quando tu treina com algo mais difícil. você tá pronta pra tudo. Exato. Porque às vezes vem um Enem mais difícil, né? É, E... Mas como você lidava a sua mentalidade, no seu. Tipo, te afetava quando você ia mal? muito. Eu perdia meu sábado inteiro, eu chegava em casa, eu só dormia, eu não queria nem falar. E quando eu falava não dava muito bom, que eu sempre brigava. E aí eu já começava a segunda, eu não tinha nem coragem de fazer o diagnóstico, porque eu tinha vergonha de mostrar meu diagnóstico. E às vezes me afetava a semana inteira, mas depois eu fui tentando assim, nossa, é um simulado pontual e no Enem vai ser a melhor prova. Cara, sabe por que que isso é bom de você falar? Porque essa pessoa que tá assistindo provavelmente fica arrasado quando vai mal no simulado. E pensa, não vou passar. Não vou passar, pô. E é isso. Minha vida tá fadada a não entrar. Aí tu olha, aí eles olham a tua história de alguém que sentia o mesmo que eles sentem e tá vestindo a blusa do fundão, é uma coisa que motiva demais. Então isso é muito bom. Mas agora eu quero saber uma parte mais técnica, assim, de estudo. Como que você estudava? Por questão, por flashcard, você assistia a aula e depois já ia fazer questão, como que era pra você? Eu estudava mais, eu via a aula e eu tinha necessidade sempre de retornar à teoria. Às vezes eu só lia o resuminho da apostila, ou eu via a videoaula, que demorava muito mais. Aí eu ia pra questão. Aí quando eu errava, eu sempre ia na monitoria. Aí ficava muito tempo na fila e muito tempo na monitoria. Tem um monitor aí que você quer mandar um salve? O Carlos de Biologia, ele é muito bom. Carlos. Aí, Carlinhos. Espero que você esteja assistindo, mas ela tá te mandando um abraço E aí. o Lucas, ele tem resumos maravilhosos de química. Pô, assim, eu tava conversando com ele aqui esses dias, ele faz uns resumos bonitos. Eu vi ele fazendo, cara. Ele Esse usa patrimônio régua. material aí. Teve um dia que eu tirei 50 fotos, porque eu peguei É, todos os resumos e tirei, sim. pra você ver, cara. Os professores daqui realmente são muito bons. Mas vamos voltar a como você estudava. Você precisava retomar a teoria depois da aula, e quando você fazia uma questão que você tinha dúvida, você ia direto para Sim. monitoria. E o que mais você fazia? Flashcard você não fazia? Não era muito sua praia. Não, eu fazia mais resumo mesmo, flashcard. Aí resumo tu pegava e como que era esse resumo? Porque resumo assim é vago, né? Tu escrevia tudo ou tu pegava, assistia a aula. Não tô com nada da matéria aqui e vou tentar escrever, fazer um resumo do que tá na minha cabeça, organizar as ideias. Não Não. era assim. Eu assistia a aula e eu tinha necessidade de escrever enquanto eu assistia a aula, porque senão eu não focava. Uhum. Por isso que eu não fazia flashcard, porque ficava um pouco grande. Aí Entendi. eu sempre relia. Aí, entendi. Então, você, durante a aula ia lá escrevendo, Sim, aí depois tu pegava e lia isso. isso. E às vezes eu escrevia de novo sobre a mesma matéria. Se eu Sim. visse mais uma aula, eu escrevia novamente. Cara, isso é muito importante, porque às vezes eu pensava assim, pô, eu escrevi o resumo uma vez, em teoria já é pra estar na minha mente, mas às vezes não tava. A repetição é muito importante pra gente memorizar, né? Uhum. Então, tu repetia, se você precisasse repetir 3 vezes, você repetia 3 vezes. A mesma coisa escrevendo. Pra mim era muito importante escrever, porque senão parecia que não entrava do jeito que entra quando você escreve, não focava. Entendi. E aí tu conseguia ficar ali atenta à aula e fluir. Uhum. Mas quando tu tentava só assistir a aula, não dava, Não né? dava. Entendi. E revisão? Como é que você fazia a revisão? A revisão eu fazia mais por simulado, porque não conseguia fazer aquela revisão periódica, porque não tinha tempo. Não tinha Não tempo. tinha tempo. Precisava ver Que vida teoria. corrida é essa, cara? É.
eu estava ver teoria, ver questões aí. Sempre que eu errava alguma questão, eu revisava o conteúdo. Entendi. Então, por exemplo, tu pegou um simulado do segundo dia. Uhum. Aí pega lá, sei lá, genética, tu errou. Aí tu ia e revisava em cima da questão. Uhum, Como que sim. era essa revisão? Tu pegava e pesquisava, via uma videoaula, ou ia na monitoria perguntar sobre a questão? Como que Depende era? muito da matéria. A matemática eu sempre via videoaula no YouTube, que eu acho que tem muito bom hoje. E ciência da natureza era sempre com monitor. Aí eu tentava pedir pra ele explicar um pouco mais do conteúdo. E se não foi o conteúdo, eu lia. E humanas era sempre no Google. Tipo, eu botava e lia aquele Mundo Escola, tudo de Ah. educação e via. E aí, com isso, você ia revisando. Aí, por Isso. exemplo, você errou em dois simulados seguidos, um mesmo conteúdo. Mesmo assim, você pesquisava, né? Sim. Entendi. Pô, que interessante, cara. Isso é um mecanismo ativo, né? Porque tu não fica procrastinando. Tipo, às vezes é aquela matéria que tu sabe que tu não é boa, mas mesmo assim você batia na tecla. Ou não. Batia, né? Física eu batia menos, porque uma matéria que eu não era boa, o terreno é muito alto, aí eu batia menos. Aí tu batia menos por uma decisão estratégica. Isso. Que deu certo. É, porque é um ponto muito fraco, aí eu Entendi. queria. Eu usava o tempo que eu ia que eu ia gastar ali pra estudar outras coisas. Tipo, biologia. É. Mas aí toda semana eu ia na monitoria de física e passava a manhã toda. Aí eu acumulava todas as dúvidas. Cara, e pegando um gancho nisso, como é que você via o que você era boa ou não? Tipo, eu não sou boa em física porque eu nunca ia bem na escola. Ou, pô, cara, eu faço todo o simulado do Logos aqui, faço o simulado certinho, e o que eu sempre vou mal é física. Era assim que você descobria o que você ia mal? É, e também é questão de apostila. Durante a aula, tipo, o professor tá falando, eu não tô entendendo muito bem o que ele tá falando. Entendi. E dentro, por exemplo, a física é muito ampla. Aí dentro da física tu era ruim em tudo, Eu era ou mais na física um. que é o quê? Porque tem gente que não é do Logos e não sabe o que é física um. Mas é mais ou menos o quê? Dinâmica, cinemática, Isso. Aí a isso. parte da física 2 termodinâmica, tava um pouquinho melhor. Entendi. Então não era a física inteira. Não, era E mais como é que você física um. sabia isso? Por conta das aulas também, É, dos a simulados? física 2 tipo, durante a aula eu entendia mais o que o professor tava falando e no exercício eu conseguia acertar bem melhor. Aí na física um já tava perdido, não sabia mais de onde veio o cálculo. Uhum. Eu pergunto isso porque muita gente não sabe como se conhecer, por incrível que pareça. Então, é maneiro ver da onde você tirava. Pô, tá, eu sou ruim em física, mas pô, como que eu sei que eu sou ruim em física? Porque, pô, não tô entendendo direito as coisas na aula, não tô indo bem nas questões. Então, é maneiro você se descobrir, porque aí você sabe onde dedicar força pra melhorar. E você usava autodiagnóstico? Você fazia o seu autodiagnóstico? Vazia. Com vergonha, mas Com fazia. vergonha, com dor. Com dor, né? É. E como é que ele te ajudava? Depois você via, pô, no seu autodiagnóstico, pô, errei isso, isso e isso. Então vou revisar isso, isso, isso. Ou não. Assim, tem que admitir que eu não sabia ver isso sozinha, então eu sempre tinha que levar o meu autodiagnóstico na mentoria. Uhum. Aí sempre o Selmo me falava o que eu tinha que focar ali e eu nunca notava que eu tava errando sempre a mesma coisa. Aí ele sempre falava que era sempre a mesma competência, habilidade, a matéria. Aí eu tentava focar mais. Pô, entendi. É que realmente às vezes a gente fica perdido, né? E que bom que aqui no Logos tem Sim. essa acessibilidade ao Selma e tal. É... Cara, maneiro. Então me fala aí, perguntas totalmente diferentes. O que que você tem feito agora nesse seu tempo livre? Pode Quase, falar o que você me falou antes de começar a gravar. Sente vergonha, não. quase nada. Eu tenho ficado muito em casa, assistindo série e dormindo, botando todo o meu sono em dia. Aí, tá vendo? Se você passar pro segundo semestre, tem isso. Você convive com a ansiedade de querer começar logo, mas também tem os prós, né? Pode dormir mais, ver uma sériezinha. E quais são teus hobbies? Pode até falar se não tiver, que eu acho que eu já sei. Eu não tenho muito. Meus hobbies são assistir série, Tu curte uma filme. sériezinha. Isso. E, pô, nesse inverno, nesse frio, é Tudo de bom. Uma pipoquinha. delícia. Pô, que isso. Bom demais. E por último, pra gente voltar ao que vocês querem, que é escutar sobre a rotina dela, algo muito relevante. Mas a última pergunta desse momento. Quais especialidades ou qual especialidade médica te interessa nesse início de faculdade? Você não viu nada ainda, mas tem alguma coisa que você olha com brilho nos olhos? Neurocirurgia. Ah,
Pra você ver, hein? 12 anos de formação daqui a pouco, mas, pô, neurocirurgião, né? Derek Shippard, na leitura Amélia. Grey's Anatomy. Eu não conhecia a Amélia, porque eu não cheguei a esse ponto Mas na depois você série. pode pesquisar assim. É Vou melhor. pesquisar. O Vou Derek pesquisar. é tóxico. É? Essa é uma discussão para um podcast de Grey's Anatomy. Hoje não é de Grey's Anatomy. Tá, voltando. Vamos voltar pra rotina, pro preto no branco, que é o que o pessoal gosta. Pá. Se bem que essa parte pra mim é a mais interessante do podcast. Quantas horas por dia você estudava? Você tinha essa métrica? Eu não media muito. Eu chegava no curso 8 horas e eu saía 8 horas, mas nem sempre eu ficava dentro do curso estudando. Tipo, tinha vezes que não tinha como. Eu sempre tirava 1 hora de almoço, que pra mim não tem como tirar menos. Uhum. Que aí parecia que eu tava emendando tudo. Eu já chegava 2 horas da tarde super cansada, se eu não tirasse 1 hora de almoço. Pesado. Isso. Pesado, né, no caso. Aí tinha dias de tarde eu precisava tomar um cafezinho, entendeu? Ficar 30 Em sua minutos. homenagem, tomar um café. Mas normalmente era umas 7 horas, mais ou menos. 7 horas por dia, mais ou menos. Sem contar as aulas, né? Tipo, Sem contar as aulas? Então, tipo, mas sei lá, 4 horas de aulas dá umas 11 horas de estudo, contando com horas de aula. eu nunca Essa matemática tá estranha, mas... tipo, era de 2 até 8, 2 da tarde até 8, e ficava às vezes de 9 de 2 da tarde até 8. Até 8 da noite? Porque normalmente de manhã era aula, né? Sim, pô, mas muito bom, cara. É muito bom mesmo. Então, mais ou menos 7 horas de estudo líquidas. Quando não tinha um cafezinho de tarde, Tem os necessário, seus Tem os descontos. dias que... 6 horas e meia. É. Entendi. E, cara, como você organizava a sua rotina? A minha rotina não era muito organizada. Eu já tentei várias vezes fazer planejamento semanal com o João, com o Selmo, só que me dava muita ansiedade, muito nervosismo, porque o tempo que eles botavam lá não era o meu tempo de estudo, eu demorava um pouquinho mais pra ver uma teoria. Eu não conseguia ver uma teoria de física em 30 minutos. Às vezes pedia 1 hora. Aí eu tinha que fazer o meu próprio planejamento de estudo, tipo, diário. Eu sabia que amanhã tinha aula de Química 2. Aí eu tinha uma lista de Química 2, eu tinha que fazer hoje, entendeu? Entendi. Aí eu fazia dependendo do meu dia. Então tu organizava meio que dia por dia. Dia por dia, porque me deixava menos ansiosa. É uma boa estratégia. Eu já falei em outros episódios, eu tentava pegar no domingo, organizar toda a semana, mas cada dia eu fazia uma alteração, porque realmente os dias são diferentes. É o que a gente estava conversando antes do podcast. Tem uma conversa de reflexão. Se vocês quiserem isso, um dia a gente faz os bastidores do pré-podcast. A vida realmente muda, então tem dias que às vezes a gente planejou X coisas e talvez não dê para concluir naquele dia X coisas. E aí, se você for começar a se sentir culpado por não ter feito isso, aí é um caminho que pode te prejudicar no futuro. Então, você fazia dessa maneira porque assim você se sentia menos culpada de não concluir, Sim. certo? Pô, que legal. Mas você usava o seu autodiagnóstico de alguma maneira para organizar? Ou seu autodiagnóstico era mais para você ser certeira nos seus erros pontuais? Ele não alterava muito sua rotina? Não, eu sempre tentava inserir alguma matéria importante durante a semana. Aí eu tinha que ver qual dia que eu ia botar essa matéria. Mas eu sempre pegava a matéria que eu mais tô errando, que é importante pro TRI, e botava durante essa semana pra resolver esse problema. Entendi. Então era bem flexível. Sim. Maneiro. E o que você fazia de segunda a sexta, assim? Que são os dias úteis, né? Pra medicina, meio que a maioria estuda todo dia. Enfim, alguns não estudam domingo. Já escutei tanta história aqui que cada um é de um jeito. Mas, bom, de segunda a sexta. Chegava às 8, saía às 8. Primeiro ponto. Tinha horário de almoço e cafezinhos. Sim. E aí tinha os horários de aula. E aí, nos horários de estudo, tu ficava lá no Logos. Não ia pra casa, não ia pra outro lugar estudar. Era tudo muito lá. importante ficar no Logos pra mim, porque casa eu não conseguia e outro lugar não ia ter a paz, o ambiente do Logos. Entendi. E aí tu pegava as apostilas e ficava fazendo as questões da semana. Exemplo, Sim. Professor deu uma matéria maneira aqui, fisiologia humana. Aí tu ia fazer, sei lá, né? Fisiologia humana é muito grande, né? Sistema circulatório. Aí tu ia fazer as questões de sistema circulatório aquela semana, de biologia. Era isso? Sim. E aí tu não revisava nada? Ou tu pegava, errei genética no simulado, vou incluir aqui nesse bloco de questões também. Vou incluir. Se tiver tempo no dia, eu incluo. Entendi. E no sábado, você fazia só o simulado, estudava, ou... Eu não consegui. Eu queria conseguir, mas eu não consegui estudar final de semana.
além de, tipo, eu estar muito cansada, eu já tava mal pelo simulado. Geralmente mal, então. Muito mal. Geralmente mal. Aí eu tentava fazer um autodiagnóstico no máximo, mas eu tava muito desanimada pra fazer qualquer coisa sábado, domingo. E se eu fizesse segunda-feira, eu não ia começar com o mesmo ritmo. Entendi. Então, sábado de manhã, quando o simulado começa a ficar na parte da tarde. Sábado de manhã você ficava tranquilo, Sim, tava o café dormia. ali, pá. É, Almoçava e ia fazer o sim, simulado, e aí à noite era deprê. E domingo era um dia que se tirava pra você. sim. Pô, que legal. É, cara, não é a primeira história que eu escuto assim. Tem algum, acho que é a última. Acho que é a Isabela Grégio também não estudava no domingo e não se culpava por isso. Não, Você eu, não... eu me culpava por isso. Tanto é diferente. É, Pô, e mesmo assim, mesmo se culpando, você conseguiu levar isso. Não se tornou uma ansiedade grande pra você? se tornou um pouco, mas E como é que teve você vários lidou? dias que eu tentei fazer redação, só que eu não conseguia fazer redação, eu ficava muito irritada. Uhum, Aí não tinha o que fazer. entendi. Porque Aí, ou era ansiedade ou era ficar extremamente sobrecarregada e irritada. então era sofrer de qualquer jeito. É. A vida do pré-vestibulando é sofrida. Pouco se fala disso, né? Mas, enfim. Então existia o sentimento de culpa. Uhum. E o que que você fazia? Tinha algum durante a semana? Hum, Tinha dias que você não rendia? Tipo, fazia, mas parecia que as coisas não estavam fluindo. Sim. E o que que você fazia nesses dias? Continuava mesmo assim ou falava, ah, hoje não tá dando. Vou pra casa, vou relaxar. Eu me sentia meio que na obrigação de continuar. Eu Uhum. comigo mesma me cobrava a continuar. Aí, se eu não tava rendendo muito, eu tomava um cafezinho pra ver se eu conseguia render. E se dependendo do dia, eu caminhava no quarteirão do Logos pra, tipo, descarregar lá no quarteirão mesmo e Pô, voltar e falava assim, vou voltar e eu vou estudar. e dava certo? Sim, Pô, que legal. Então tu tipo, cara, vai dar certo ou vai dar certo. é. E aí tu dava todo jeito. Era café, era caminhada, até Até ir. engatar. Isso. No Entendi. máximo, quando era, tipo, 7 horas, eu tava muito cansada, aí 7 horas eu me permitia ir pra casa. Pô, benevolente, né? É. 7 horas. Já tarde pra caramba. Mas. E exercício físico? Fazia alguma coisa? Não? Não fazia porque eu sou meio sedentária, eu não gosto muito de exercício, mas eu acho que é importante você fazer. Sim. Até mesmo porque agora, né? Fazendo uma brincadeirinha aqui, em outubro, no Intermédio, você vai acabar vendo os atletas da medicina UF ganhando em cima do fundão, será? Não, perdendo. Vamos ver, só o futuro vai nos dizer. Mas a gente vai trazer uma edição especial de podcast aqui pra vocês do resultado do Intermédio até se a UF não ganhar. Eu espero que isso nunca aconteça, claro. Mas até se não ganhar, a gente vem aqui, traz o pessoal do fundão, da Unirio e faz uma resenha aqui pra vocês ficarem até descontraídos pra gente fazer o Enem leve, sabendo que vocês vão escolher uma dessas faculdades pra estudar. Hum, Mas então não tinha exercício físico, era Não, talvez a ansiedade até aumentasse por conta disso, né? Porque a gente talvez. recomenda exercício físico porque é interessante fazer. Hum, Mas que bom que até não fazendo deu certo pra Sim. você, né? Mas foi uma parte mais teimosia na minha parte. Eu falei, eu não gosto, eu não vou fazer, não tem como funcionar. Isso aí. Rebelde. É. A juventude e Hum, rebeldia andam juntas, né? É. Mas vamos lá. E o que que você fez diferente nesse ano que você passou? Eu me obriguei a estudar, Uhum. entendeu? Eu falei que era o meu primeiro ano de pré e eu ia fazer valer a pena todo, todo aquele sofrimento meu, da minha mãe, tudo eu ia estar lá pra estudar. Entendi. E aí, por isso, isso se refletiu nesses dias que você, pô, não conseguia render, mas, pô, vou dar uma volta no quarteirão pra fazer dar certo, mas vou fazer dar certo. Uhum, Pra você ver que uma escolha feita lá no início do ano foi refletindo nas suas decisões ao longo do ano, né? uhum. Pô, que interessante, Manu. Cara, agora a gente entra no bloco dinâmico, que vocês que assistiram os últimos episódios já viram que agora é bem recorrente. E são perguntas rápidas, Manu, que eu vou fazer. E é bate-pronto, o que vier na tua cabeça tu responde, beleza? Tá bom. E que são perguntas as mais perguntadas por quem tá no pré-vestibular e que provavelmente a gente sentiu também, quando a gente estava lá. Qual erro mais atrasou a sua aprovação? Erro. Ah, Um erro de escolha de como estudar, não sei. É bate-pronto, é o que vier. muita pressão. Eu acho que o erro que mais me atrasou foi, tipo, negligenciar algumas matérias. Quais? Acho que ciências humanas e também, tipo,
não gostar da matéria, tudo bem, não gostar e não estudar, mas não era isso. Eu queria estudar só o que eu gostava, mas não era isso. Entendi. Então esse é um erro clássico. Clássico é clássico e vice-versa. Todo mundo sabe que em algum momento a gente não quer estudar alguma coisa e não estuda, e depois vê, pô, eu deveria ter estudado. É a conclusão mais óbvia que a gente chega. E o que deu certo pra estudar, no seu estudo ali, que você demorou a perceber? Foi corrigir erro do simulado, que eu, no início eu não corrigia porque eu tava focando muito em teoria, não tinha tempo pra corrigir, mas corrigir erro era uma coisa muito importante, porque Sim. eu tava fazendo a questão do simulado e eu lembrava, nossa, já fiz essa questão, já corrigi. Pô, maneiro. Então antes você só corrigia dando certo ou errado. Isso. Eu achava melhor não ver os erros. Erro clássico também. Eu inclusive, já passei por isso. Mas sim, o erro é muito importante estudar o erro, que só assim que a gente melhora, né? Uhum. E se você voltasse no tempo, o que você faria diferente desde o início? Aí pode contar desde o início do seu ensino médio, porque eu sei que você já estava se preparando, pelo menos mentalmente. Mentalmente eu tava. Eu acho que eu teria confiado um pouco mais que daria certo, porque isso me daria um gás pra estudar mais. Entendi. Eu A acho que confiança. isso. Eu pensar que tava tão distante me fez ficar ainda mais distante. Confiem em vocês mesmos. Confiem na capacidade de vocês. Não é impossível passar para medicina. A gente vê isso semana após semana. Como falou a Manu agora. Confie. Uhum. Bom, agora a gente está chegando na semana do Enem. Aconteceu alguma coisa diferente ou não? Foi uma semana dentro do planejado? A primeira semana foi dentro do planejado, estudei mais o primeiro dia, um pouquinho de segundo dia. A segunda semana não foi conforme planejado, porque o primeiro dia veio diferente. Uhum. Mexeu comigo, o que Tu veio. corrigiu ou não? Não corrigi, eu pedi pra minha mãe esconder a prova pra eu não corrigir. Excelente, ó. Ó, é assim que se faz. Eu sei que tem gente que passa aqui e fala que corrigiu, mas a conclusão mais lógica que eu tirei é que, cara, se tu corrigir não tem nada que te ajude, porque se tu for muito bem, tu ainda assim não passou. E você ainda tem uma prova muito importante pra fazer. Se você foi mal, você vai se sentir abalado, então não corrigir é uma boa. Mas mesmo assim, entre provas você se sentiu abalada com o primeiro É dia. porque veio diferente do que eu esperava e eu vi Aquela as pessoas, formatação estranha, né? eu vi as pessoas comentando aí um possível gabarito. Aham. Aí eu falei assim, eu acho que eu não marquei isso. Aí dá aquele medinho. Sim, Mas você conseguiu colocar sua cabeça no lugar de novo e ir pra prova? sim, consegui. Porque pra mim o segundo dia era o que ia definir e eu tive que me segurar nisso pra conseguir focar. Entendi. E o que você fez? Como era a sua estratégia de prova? Você tinha alguma estratégia? Você fazia, sei lá, 15, 15, 15 matemática, 15 natureza? Eu fazia primeiro, eu começava pelo segundo dia pelo que eu tinha mais confiança pra não baixar minhas expectativas logo de início. Aí eu começava pelas fáceis de matemática, dividia a prova toda de matemática, começava pelas fáceis. Depois ia para as fáceis de ciência da natureza, que seria química e biologia. Aí voltava e ficava, perdia um bom tempo nas médias, fazia as químicas de conta e física eu jogava pro final. Aí eu voltava para as difíceis de matemática e fazia física. Aí Entendi. sempre passava alguma só Entendi. marcando, né? Então tu ia. Ah, eu escutei. Passava uma só marcando que é nas mãos de Deus, né? Aqui. Você sabe se você acertou essas questões que foram na mão de Deus? Algumas. Pô, que bom. Deus é bom, viu? Te ajudou. Mas aí eu acertei que TRI era difícil, né? Aí deu a zoada. É. Acontece. Entendi. E. Beleza, então eu entendi a estratégia, você alternava. E o primeiro dia eu já tava tendo um problema no simulado de tempo no primeiro dia, que eu sei que não é uma coisa muito normal. Uhum. E o primeiro dia eu já cheguei muito abalada, chorando horrores, na porta do universo. E Você falou que tinha sido tudo normal, cara. Pensei que tinha sido tudo Não. normal, você chegou chorando. Não, no dia, domingo. Mas aí a semana pega até o domingo. Então o dia do Enem foi. Como é que foi? Chorando. Chorando. E Lágrimas de tristeza. E muito. hoje, essa prova te fez ter lágrimas de alegria. Isso. Só que eu abri, já olhei as primeiras questões de português, levei um susto. Aí eu falei assim, vou olhar a redação, porque eu sempre vi o tema da redação, pra ir pensando. Eu também não gostei do tema da redação, da formulação da frase. Aí eu me perdi um pouco, porque eu tive que finalizar minha redação correndo. Aí, não recomendo. O coração fica na mão, né? Porque eu não gostei do tema da frase.
Da forma como foi construída. Isso. Aí eu fui deixando pro final, e não foi a melhor decisão. Uhum. Mas isso foi mais porque eu já entrei desestabilizada e o tema só piorou Aí tudo. entra na dica do dia de fazer o que você faz no simulado. Você fazia isso no simulado? Ou não? O quê? Deixar pro final, não. Então, a recomendação é não mudar no dia da prova, porque tenta fazer o que você fez nos simulados, porque até se o tema for esquisito. Mas que bom que não te comprometeu. Sim. Agora a gente entra na parte do número de acertos. Você disse que trouxe. Uhum. Pode pegar aí pra Você falar precisa pra de gente? todas as áreas? Você consegue falar área por área? Uhum. Que você vai falar olhando ali pra câmera, que é uma coisa que a galera gosta de saber, né? E no fim você vai falar a modalidade que você passou, Tá bom. beleza? Em linguagens eu fiz 35. Em humanas eu fiz 31 por ter negligenciado. Eu só estudei na véspera, na semana, fiz uma revisão. Naturezas eu fiz 33, mas teve as anuladas. Uhum, E em matemática eu fiz 39. perfeito. E qual a modalidade que você passou? Eu passei na modalidade 5 da UFRJ, que é escola pública e cor. Pô, legal. E aí você tá na medicina UFRJ. Isso. Agora eu quero saber como é que foi o dia e o sentimento desse dia que você passou pra medicina na UFRJ. Você passou por lista de espera, então foi um pouco mais na raça, né? Foi. Assim que saiu o edital falando quantas vagas ia chamar, eu já sabia que eu tava dentro, mas parecia, tipo, não, pode acontecer alguma coisa, mas muita emoção, mas tipo, não. Uhum. Parece que ainda não caiu a ficha, Sim. mas é muita emoção saber que eu tô na melhor do Rio. Entendi. E, não, melhor com Melhor. asterisco. Não, melhor. Eu discordo. Depende do que é melhor, né? Mas essa discussão não é pra hoje, não. Entendi. Realmente, eu acho que eu sinto isso também. Quando a gente começar a ter aula, acho que cai a ficha. Isso. Mas a sensação de alegria é absurda, Sim. né? Sentiu que valeu a pena? Muita coisa, tipo, todas as vezes que eu chorei naquela escada do Logos e que eu me cobrei, que eu falei que eu pensei que, tipo, não é possível que eu esteja estudando certo, porque não tá dando resultado, valeu a pena, porque é uma emoção Sim. assim. Exato. E é uma coisa que vai ficar pra sempre, porque essa aprovação é sua, né? Sim. Essa vaga de medicina na UFRJ é sua, sempre será, e é o que vai te fazer virar médica pela UFRJ. E, cara, o que essa aprovação representa pra sua família? Representa, assim, muito orgulho, porque sempre acreditaram em mim. Quando eu não acreditei, elas acreditaram, minha família acreditou. E muito orgulho por eu ter me feito continuar, porque eu pensei que não fosse capaz e eu acho que se não fosse pela minha mãe e pela minha irmã, eu não passava no primeiro ano de pré. Porque me faltou muita confiança. A rede de apoio é extremamente importante nesse processo e durante a vida. E em Sim. processos difíceis acaba se tornando muito importante. E que bom que foi pra você também. Cara, eu quero agora que você deixe uma mensagem com muito amor no coração pra quem tá no pré-vestibular agora e tá te escutando. Pensando também em você do ano passado. O que você gostaria de escutar? E principalmente para essas pessoas que não têm confiança em si mesmas, de que vai dar em algum momento. Deixe essa mensagem olhando para a câmera para elas agora. Eu acho que tem dias muito difíceis e que o seu máximo parece o mínimo de alguém. E isso vai te piorar muito. Mas confia que você tá fazendo tudo, você tá deixando de fazer muitas coisas pra ficar no curso, pra estudar. Não sei, 6 horas, 8 horas, não sei quanto tempo você tá estudando, mas é o seu melhor e vai ser seu. Não sei se é agora, mas vai ser seu. Pode ser ano que vem, ou pode ser antes, ou pode ser de muitas formas, mas vai ser seu. Você tá fazendo tudo possível. Escutem a Manu. Isso que ela falou é a verdade. Manu, quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter aceitado esse convite, falado da sua história. Com certeza você está ajudando muitas pessoas em diferentes tempos, quando elas estiver assistindo esse vídeo. E realmente, parabéns pela aprovação em medicina na UFRJ. É uma grande faculdade, uma grande conquista. E essa vaga é sua, como eu falei. Conquistada com muita dedicação. Sim. E se você chegou até aqui, entenda que a aprovação em medicina ela é construída. E você não precisa fazer isso sozinho. Se você quiser saber um pouco mais do trabalho do Logos, clique no link da descrição. E se esse vídeo te impactou de alguma forma, curte, se inscreve e envia para outras pessoas. A gente se vê no próximo episódio de Do Sonho à Aprovação.